Boa noite, João de Deus. Cristiana Queiroz Alves, SIC. Pergunto-lhe se depois desta derrota pode voltar a garantir que o Jorge Jesus e que a sua equipa técnica vão cumprir o contrato com o Benfica até ao final. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área. Feliz Natal e que vocês tenham uma noite muito abençoada. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar sobre a goleada, o carro que passou por cima do Benfica e deixou o Jorge Jesus mais do que nunca na corda bamba, e ele pode ser demitido a qualquer momento, como vocês podem ver aí no jornal A Bola, capa de hoje, lá de Portugal. Em relação ao Carvalhal, riscado da lista, Carvalhal não vai assumir o time do Flamengo. Barca vai zarpar e parece que vai zarpar lotada. O Marcos Braz e o Bruno Spindel também estão tentando negociar jogadores lá em Portugal. E o Gerson, que tem sofrido perseguições implacáveis lá na França e uma injustiça assim sem igual. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, falando sobre técnico agora, a gente vai falar sobre Carvalhal, Paulo Souza e também Jorge Jesus, atualizando primeiro aí o Carvalhal. Após a eliminação na taça, igualmente aconteceu com o Benfica, o presidente do Braga, ele fez a coletiva e afirmou que o Carvalhal vai continuar no clube do Braga, tá? Não existe nenhuma chance do Carvalhal sair antes do término do contrato dele, que se encerra no meio de 2022. E a gente sabe que o alvo número 1 sempre foi o Jorge Jesus, e a gente vai atualizar essa situação agora, porque a nação rubro-negra botou para ferrar ontem, né? Conseguiu que a ESPN batesse um recorde de audiência na partida entre Porto e Benfica, e nem os mais otimistas dos rubro-negros esperariam um 3-0 tão rápido assim. Era para ser 6, né? Mas como teve jogador expulso do Porto, para vocês terem uma ideia, a gente bateu um recorde de audiência, foram 3 pontos na TV fechada, e isso é muita coisa. A ESPN liderou na TV fechada e foi realmente assim um estrondo, né? O Flamengo conseguiu fazer história na ESPN, eles transmitindo o Campeonato Português, que geralmente tem uma audiência pífia. E nessa partida decisiva aí pro fico ou não do Jorge Jesus, conforme vocês podem ver pela capa aí do jornal A Bola, o Benfica ainda vai discutir se demite ele ou não, mesmo antes da partida contra o Porto pelo Campeonato Português, que eu acho difícil isso acontecer. Eu acredito que eles vão aguardar, mas a verdade é a seguinte: o Jorge Jesus está muito na corda bamba, porque com 5 minutos de jogo já deu para ver que os jogadores do Benfica estavam fazendo corpo mole. Para mim é uma forma de dizer que eles não querem mais o Jorge Jesus, que cobra muito nos treinos, xinga, pega no pé, e eles não estão acostumados com isso. Mas seria muito bem-vindo aqui no Rio de Janeiro para botar os jogadores do Flamengo na linha. Então, a verdade é a seguinte: Marcos Braz foi lá para o estádio convidado pelo Porto, é bom dizer isso, tá? Ele não foi de sopetão, o Porto convidou ele, e ele estava lá todo feliz, né? 3-0 o Porto. Oportunidade de demissão, sim, existe em relação ao Jorge Jesus. A CMTV, também a Record, todos eles noticiam que a qualquer momento o Jorge Jesus pode cair, sendo que o maior entrave realmente é o valor da multa. O Benfica jogou muito mal ontem, muito mal, parecia realmente que os jogadores queriam entregar, tá? E a situação é a seguinte: a gente tem que aguardar, mas o Jorge Jesus está mais na corda bamba do que nunca. Todos os jornais de lá noticiando, a torcida do Benfica querendo mandar ele embora logo pro Flamengo, os torcedores do Flamengo fazendo aquela brincadeira sadia, né? Lá no Twitter, botando fora JJ, que é inadmissível. Eu acho, de verdade, que é inadmissível o presidente Rui querer continuar com o Jorge Jesus jogando o nome do Benfica na lama. Se eu fosse presidente do Benfica, mandava embora agora mesmo. E tá na cara que o Jorge Jesus quer meter o pé, tá na cara que a torcida quer que ele meta o pé, e tá na cara que a diretoria do Benfica quer que ele meta o pé. Vamos aguardar até o dia 30, mas podemos ter essa demissão acontecendo mesmo antes do dia 30 e até mesmo antes do Natal, como noticiou aí o jornal A Bola. E é isso, galera, aguardar, porque se o velhinho voltar, se prepare para o maior Aeroflá da história. Segundo o jornalista português Pedro Sepúlveda, o Paulo Souza, ele é o número 1 para assumir o time do Flamengo, tá? Ele não acredita numa queda do Jorge Jesus. Lógico, cada jornalista tem uma informação, e ele acredita que o Paulo Souza, que já disse sim para o Flamengo, é o nome mais próximo, mas que não vai aguardar tanto tempo. Vamos ver o que vai acontecer nessa novela. Realmente, tudo o que acontece no Flamengo parece uma minissérie da Netflix. E para vocês, gostaram da partida? Meu irmão, o Porto ontem teve mais de 45 milhões de adeptos, como falam eles.
Nação Rubro-Negra, falando sobre a Barca de 2022, o Marcos Braz e o Bruno Spindel não estão na Europa somente para contratar um técnico. Eles também estão tentando negociar alguns jogadores. Entre esses jogadores, vou dar uns nomes para vocês aí: Léo Pereira, Gustavo Henrique, René, Rodinei, Pires da Mota, Vitinho, entre outros. E um desses jogadores, o René, segundo o site torcedores.com, está sendo sondado pelo Olympiacos da Grécia. Aquele mesmo que tirou o Rafinha, né, quando estava no Flamengo, ele foi para o Olympiacos e eles querem o René, mas eles querem, segundo o site torcedores.com, por empréstimo, com metas pré-fixadas, e se ele cumprir as metas, o Olympiacos seria aí obrigado a comprar o René. Bom lateral esquerdo, mas tem perdido muito espaço para o Ramon, né? Ramon vem vindo muito bem e o René poderia aí sair do Flamengo sem causar maiores prejuízos. O Flamengo só aceita vender o atleta, né? Somente em definitivo o Flamengo aceita negociar, já que em dezembro de 2022 o René ele termina o seu contrato e provavelmente não será renovado. Então, galera, a questão é a seguinte, né? Será que vale a pena emprestar ele com metas? Ou o Flamengo enxerga aí que só vendendo ele, será que o Olympiacos vai chegar junto? Segundo o próprio site, também tem times turcos querendo o atleta. Vitinho, vocês emprestariam, venderiam? O que vocês fariam? Vitinho foi uma das maiores contratações que a gente já fez, ganha um salário de astro e até hoje, na minha opinião, não mostrou para o que veio, não entregou o pacote comprado pelo time do Flamengo. Léo Pereira e Gustavo Henrique também na mesma, né? Léo Pereira vinha até de algumas boas partidas, Gustavo Henrique também, mas passam muita insegurança na zaga. Em relação ao Rodinei, é aquela história, né? A gente está empilhando o lateral direito. Temos aí o Mateuzinho, que para mim está na frente do Rodinei. Temos também o Isla e o Rodinei. O Rodinei, então, seria aí carta negociável para o time do Flamengo, e alguns clubes, conforme a gente vem passando há um tempo aí, desejam o atleta, mas o Flamengo rejeitou as propostas e só quer vender ele em definitivo, no mínimo, por $1 milhão, tá? Em relação a Pires da Mota, vocês já sabem como é a história, né? Nenhum clube quer pagar o salário que ele recebe, mas a verdade é a seguinte: o Flamengo está preparando essa barca, está tentando negociar lá em Portugal, e o que conseguir, né? Não que seja para um time português, mas para um clube europeu ali que fica perto, para eles encontrarem dirigentes de outros clubes, fica ali aquela expectativa para saber quantos jogadores o Flamengo vai conseguir negociar e ver se essa barca consegue zarpar aí lotada para que tenha aquela renovação no elenco rubro-negro. E nação rubro-negra, nosso Gerson Coringa, que agora já está lá no Olympique de Marseille, ele vem sofrendo ali uma covardia, uma perseguição sem igual. Ele foi contratado para o Olympique e ele até divulgou uma imagem no Twitter, né? Botou o Papaléguas e o Coyote lá tentando pegar o Papaléguas para dar uma conotação ali que a perseguição que ele vem sofrendo é uma perseguição implacável, conforme vocês podem ver aí na foto. É uma coisa assim que beira o absurdo. O Olympique jogou com o Reims, que é um outro time de lá, foi 1-1 o jogo. O Gerson foi bem na partida, não foi mal na partida, mas mesmo assim, críticas dos torcedores, críticas do jornal L'Equipe, e aí ele se vê jogando bem sendo criticado, jogando mal sendo criticado, é lógico, né? Quando joga mal tem que ser criticado mesmo. Só que ele não está se adaptando, ele sofre rejeição dos próprios jogadores do Olympique de Marseille. Quem segura muito ele lá é o técnico Sampaoli. E aí, galera, a gente sabe quanto que ele estava feliz aqui no Flamengo, e lá no Olympique ele vem sofrendo aí essa perseguição implacável, uma coisa, nos meus olhos, uma covardia, né? Porque independente se ele joga bem ou mal, o pessoal vai e critica ele, persegue ele. Gerson, vem ser feliz de novo aqui no Flamengo. Se pudesse, hein, cara, você voltaria na hora, eu tenho certeza disso. Queria saber a opinião de vocês, galera. Vocês acham justo o que estão fazendo aí com o Gerson? Vocês têm acompanhado o campeonato francês? Têm acompanhado pelo menos ali o Olympique de Marseille? Na verdade, galera, o moleque não tem jogado mal. Tem algumas partidas sim que ele não desempenha um papel tão bom, mas a verdade é que pelo preço que ele foi vendido, ele chegou como salvador da pátria, e lá no Olympique ele não tem conseguido fazer o que ele fazia aqui no Flamengo, e além disso é muito criticado, não está se sentindo num ambiente acarinhado, né, como dizem os portugueses. Se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!